Camaradas e amigos, permitam-me que comece por dar-vos a todos uma saudação calorosa e fraterna nesta belíssima iniciativa com que também aqui damos mais uma prova da dinâmica de mobilização e de participação dos milhares e milhares de ativistas de norte a sul do país que constroem a campanha da CDU para que ela seja de facto uma grande campanha de informação, de esclarecimento e de mobilização para o voto, mas também para as lutas que são de seguir depois do dia 30 de janeiro, para que o nosso povo possa ter efetivamente uma política de resposta aos problemas nacionais. E permitam-me que deixe uma forte saudação a todos os presentes, aos trabalhadores e ao povo da Marinha Grande e do Distrito de Leiria, naturalmente, que esta semana celebraram essa data memorável do 18 de janeiro de 1934. A luta continua, a luta continua, a luta continua, a luta continua. E era precisamente isso que eu ia dizer. Uma data memorável, não apenas pelo valor próprio que tem daquela grande jornada de luta que foi o 18 de janeiro, mas pela referência que deixará para sempre do valor da coragem e da firmeza e dos resultados que com essa coragem e com essa firmeza se alcançam, mesmo que eles não sejam imediatos. Aqui estamos agora há poucos dias das eleições para a Assembleia da República. Eleições que foram impostas por aqueles que hoje se colocam no lugar de vítimas. Mas nós cá estamos. E cá estamos determinados para defender o que se conseguiu com a nossa iniciativa, com a nossa proposta nestes últimos anos, e cá estamos para continuar a ser a força decisiva para assegurar novos avanços e soluções para os problemas do país. Nestes últimos anos, pela experiência por que passamos, são muitos mais os que reconhecem e sabem quão importante é ter deputados da CDU e quão importante é ter esta força reforçada. Esta força que tem nos deputados do PCP e do PEV na Assembleia da República uma qualificada ação e intervenção estreitamente ligada e identificada com as aspirações populares a uma vida melhor e que agora queremos reforçar aqui no Distrito de Leiria com a eleição de Luísa Apolónia, a primeira candidata da lista da CDU, dirigente do Partido Ecologista aos Verdes e que queremos ver eleita no dia 30 de janeiro. A Heloísa Apolónia dispensa apresentações, mas ainda assim vale sempre a pena sublinhar que é uma candidata com provas dadas como deputada na Assembleia da República, incansável na defesa do meio ambiente e dos recursos naturais, dos direitos das populações e que muita falta faz na Assembleia da República para reforçar os combates que as forças da CDU travam em defesa do ambiente saudável. Uma luta que é necessário ampliar, porque os problemas ambientais são reais e graves. E é necessário porque sobra em propaganda o que falta numa política que considere o ambiente de forma integrada em todas as políticas setoriais relevantes e nos objetivos de desenvolvimento do país. Privatizaram-se setores fundamentais à vida das populações e da economia, como a água, a energia ou os resíduos. Os meios e as possibilidades de atuação dos serviços públicos destinados ao tratamento das questões ambientais estão cada vez mais depauperados. Veja-se o que se passa no setor florestal deste distrito, e que também já aqui hoje foi referido, e aqui na Mata Nacional, e ao que chegou a fragilização dos serviços públicos que a deviam defender e preservar. Foram esvaziados de gente, de meios e de competências. Temos afirmado que Portugal precisa de uma viragem na política ambiental. Precisamos de assegurar o correto ordenamento do território, abarcando de várias dimensões, com enfoque na floresta, visando a prevenção de incêndios, o combate e adaptação às alterações climáticas, a defesa e conservação da biodiversidade, a salvaguarda dos recursos hídricos e a sua propriedade e gestão públicas, a redução, reutilização e reciclagem de resíduos. Precisamos de defender a produção local.
Tal como precisamos de promover o transporte público em detrimento de soluções que apontam para manter o paradigma do transporte individual. Um grande contributo para esse objetivo podia ser dado, como já aqui foi dito também hoje, com a modernização de toda a linha do Oeste, como a CDU tem defendido e proposto, mas os sucessivos governos atiram para longe a solução que precisamos. E permitam-me, camaradas e amigos, que refira este aspecto. Não há, na nossa história, medida que maior impacto tenha tido simultaneamente na resolução de problemas ambientais, na resposta às necessidades das populações, na melhoria das condições de vida do nosso povo, em conjunto, como foi a medida da redução do preço do passe do transporte. E essa medida deve-se à persistência e à luta da CDU. CDU, CDU, CDU. Camaradas e amigos, é hoje muito claro, e esta campanha eleitoral confirma-o, que PS e PSD têm entre si um acordo tácito, um acordo que não está declarado, mas que é real. Um acordo calado e que se traduz numa linha vermelha que ambos garantem não ultrapassar. Essa linha vermelha, para lá da qual não dão um passo, é a que delimita os interesses dos grandes grupos económicos e financeiros, do grande capital nacional e estrangeiro, que decidiram não pôr em causa em nenhum domínio. Por isso resistem a qualquer alteração às normas gravosas das leis laborais. PS e PSD têm esse acordo implícito e demonstraram-no sucessivamente quando se uniram para derrotar as nossas iniciativas, fossem para pôr fim à caducidade da contratação coletiva, à garantia do direito de tratamento mais favorável ao trabalhador, ao conjunto das leis que apresentámos, para pôr fim à precariedade ou à desregulação dos horários de trabalho. Só há uma forma de lhes trocar as voltas e fazer justiça a quem trabalha. É reforçar a votação na CDU, nesta força decisiva que assume a valorização do trabalho e dos trabalhadores como um eixo central da sua proposta. Proposta que tem no aumento significativo avança com toda a confiança. A CDU avança com toda a confiança. Proposta que tem no aumento significativo do salário médio, do salário mínimo e dos salários em geral a resposta para esta emergência nacional. Sim, precisamos de valorizar quem trabalha, mas também quem trabalhou uma vida inteira e nesta terra muitos começaram a trabalhar ainda meninos. É justo e necessário valorizar as reformas e as pensões. Em Portugal, uma parte significativa do nosso povo tem baixas pensões e reformas. Além disso, são muitos os pensionistas que perderam poder de compra nos últimos anos porque o governo PS se opôs ao descongelamento das suas pensões e aos aumentos extraordinários defendidos pelas forças da CDU, que abrangessem todas as pensões e reformas, porque todas tinham direito a esse aumento. Os reformados e pensionistas sabem que foram o PCP e a CDU quem garantiu que as reformas mais baixas tivessem hoje, com aumentos extraordinários sucessivos, mais 30 ou 50 euros mensais, que podiam ser já 60 este mês, não tivesse o Governo e o PS optado por congelá-lo para usar o tema como bandeira eleitoral, em vez de promover esse aumento, como poderia ter efetivamente feito. Sim, é necessário reforçar a CDU para garantir também as verdadeiras soluções para salvar o Serviço Nacional de Saúde. Há aí muita propaganda no ar, mas a propaganda não chega para disfarçar uma situação que todos sentem. E também aqui, na Marinha Grande e no Distrito, a epidemia agravou e deixou mais evidente a falta de médico de família, a falta de atendimento nos centros de saúde, o abandono do acompanhamento das doenças crónicas, as crescentes dificuldades no acesso a consultas de especialidade e tratamentos hospitalares. Sim, salvar o SNS é uma urgência nacional e não se compreende que o PS tenha recusado as soluções que as forças da CDU apontaram e cuja necessidade a vida tem vindo a demonstrar que são necessárias e continuarão a ser necessárias no dia 31 de janeiro. Mas esse acordo tácito entre PS e PSD, esse acordo velado, assenta numa outra aspiração de uns e de outros.
o de relançarem um novo ciclo de governos do rotativismo, da alternância sem alternativa para o povo e para o país. Por isso temos visto o PSD tão disponível para viabilizar um governo do PS e os seus orçamentos. Foi para isso que o PS quis eleições. Foi para ter as mãos livres, para dar uma nova vida às mútuas conivências e convergências, para favorecer os interesses do capital monopolista aos quais estão intrinsecamente ligados, como bem ilustra essa aviltante porta giratória da promiscuidade, mas também da corrupção com um longo historial e com um amplo campo aberto a partir dos processos das privatizações, das empresas e dos setores estratégicos. Essa indecorosa porta giratória, onde circulam e transitam às centenas ministros e secretários de Estado dos governos PS, PSD e CDS. Governo atrás de governo, vindos dos grupos económicos e do setor financeiro, para regressarem, depois da missão cumprida, aos seus órgãos de administração e direção. O PS bem agiganta o perigo da direita para colher votos, mas é com o PSD que se quer entender com aquela solução de governação lei a lei à Guterres. O PS verdadeiramente aquilo que quer é fugir à convergência com a CDU na resposta aos problemas nacionais. É por tudo isto, camaradas e amigos, que dizemos também que o país não precisa de maiorias absolutas facilitadoras dos negócios e dos lucros dos grupos económicos. À medida que nos aproximamos das eleições, fica mais claro que o voto na CDU é o voto na força que, pela história, pelo presente e pela sua determinação e coragem, dá a garantia aos democratas, aos trabalhadores e ao povo de combate à direita e à extrema-direita. Sim, o voto na CDU é o voto para a derrota das forças reacionárias e que afirma os valores de Abril. É o voto que trava PSD, CDS, os seus sucedâneos e as suas ambições de regresso ao poder e aponta um caminho de progresso, desenvolvimento e justiça social. O voto na CDU é o voto que estraga as contas dos entendimentos entre PS e PSD, que contribui para impedir maiorias absolutas e afirma a exigência da convergência na resposta global aos problemas nacionais. CDU, CDU, CDU. À medida que nos aproximamos destas eleições, fica mais claro que o voto na CDU é o voto que decide naquilo que interessa à vida do povo e do país, é o voto que vai decidir do aumento geral dos salários, da reposição do poder de compra e da valorização das pensões de reforma, do Serviço Nacional de Saúde e dos serviços públicos, dos direitos das crianças e dos pais, da garantia de acesso à habitação, dos direitos das mulheres, das soluções para o país. Amigos e camaradas, são muitos os milhares de homens e mulheres do PCP, dos Verdes, independentes, gente sem partido, que vai construindo a pulso esta campanha da CDU, com contactos diários que nos mostram que temos um resultado em construção. E o resultado que temos no dia 30 de janeiro será o resultado que conseguirmos construir até lá, levando mais longe esse esforço de contacto e de mobilização para o voto na CDU. E o desafio que aqui deixo também na Marinha Grande é esse. É o de que todos sejamos os candidatos da CDU, todos sejamos candidatos da CDU para que não haja um trabalhador, um reformado, um jovem que fique sem perspectiva de que há soluções para os seus problemas, de que há futuro desenvolvimento para este país. Viva a Marinha Grande, viva o Distrito de Leiria, viva a CDU!